Bom, gente, boa tarde, né? Agradeço vocês que estão presentes na aula de hoje. Eu considero muito importante a presença de vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre o último caso, né? O último caso, ele versou sobre três grandes temas, né? O conceito do subdesenvolvimento, as teorias, né? Ou a teoria da dependência, especialmente a teoria marxista, e a tentativa de classificar os países agora numa era mais contemporânea, tá? Aqui, né, é o segundo semestre de 2020 que nós estamos terminando, então não é que esse slide é velho, né? É só que nós estamos terminando o segundo semestre do ano passado. Então, eu dividi a estrutura da aula em 4 grandes eixos. Eu vou falar um pouquinho sobre subdesenvolvimento, teorias da dependência. Depois, eu falo da teoria marxista da dependência. Aí vem um pouquinho sobre a reflexão das instituições, de Asimov e Robinson, que é uma atualização da discussão de instituições que já vinha no período anterior, né, dos teóricos anteriores, como Douglas North ou Quase. E, por fim, a gente vai pensar um pouquinho a respeito do Castells, que ele está vendo ali 2002, 2003, o início ali dos anos 2000, e o que cenário que ele está vendo e o que se concretiza para nós agora em 2021, né? E depois eu faço alguns apontamentos, algumas provocações para vocês, tá? Então, teorias do subdesenvolvimento. Se vocês se lembrarem, ao longo da disciplina, nós falamos de várias teorias que definem o subdesenvolvimento. Desde o Prebisch até o Aníbal Pinto, né, nós vimos o Prebisch dizia que o subdesenvolvimento era definido pela não industrialização, a não produção de bens industriais, né? O Furtado, ele vai um passo à frente, ele fala assim, olha, o subdesenvolvimento é caracterizado por uma estrutura híbrida, onde você tem um setor dinâmico, vinculado ao comércio internacional, industrial, e com uma alta produtividade. Você tem um setor de classe média local, né, que tem a produção para a classe média local, e você tem um setor que é o setor arcaico, ou seja, aquele que é desmonetizado, que não tem produtividade, ou a produtividade é muito baixa, e que, portanto, não consegue se integrar com os outros dois setores. Então, é como se você tivesse uma sociedade onde esses três setores, eles existem, em alguns pontos eles até se encontram, né? Mas eles não conseguem, de fato, formar uma sociedade coesa, uma sociedade integrada, né? Na sequência, o Oswaldo Sunkel, ele vai trazer a discussão sobre dependência, marginalização e desigualdade espacial. Então, é como se fosse um aprofundamento teórico dessas três camadas furtadianas, né, dessa análise do subdesenvolvimento como uma diferenciação de camadas socioeconômicas, né, e daí ele traz o seguinte, ele fala, olha, o subdesenvolvimento, ele é caracterizado por um processo em que o país, ele é dependente de uma dinâmica que vem de fora, né, a industrialização, ela vem de fora, a decisão de investimento vem de fora, a dinâmica econômica vem de fora. Essa dependência, ela está diretamente vinculada com um processo de marginalização de parte da sociedade, então você vai ter dois tipos de sociedade, né, você vai ter a sociedade incluída e participativa, seja na parte da camada de classe média, seja na parte da camada desenvolvida, né, e você vai ter uma parte da sociedade, que no caso brasileiro, né, é 2/3 da população marginalizada. Tá? Essa discussão hoje é muito interessante, muito rica, tá? Nós vamos ter vários autores falando de como o capitalismo cada vez mais ele está valendo para 1/3 e marginalizando 2/3, e não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, nos países centrais e etc. Tá? Uma discussão bem interessante mesmo. E aí, a pensarmos a desigualdade espacial, né? Desigualdade espacial que engloba a desigualdade no município, né, no local, então no município, na região, no estado, e entre os estados do país e entre países. Então, a desigualdade espacial, ela transcende toda a estrutura socioeconômica produtiva mundial. Tá? E, por fim,
O Aníbal Pinto, também tentando enriquecer muito a análise furtadiana, ele vai trazer o conceito de heterogeneidade estrutural, né? Ele vai dizer assim, olha, existem duas estruturas coexistindo numa sociedade subdesenvolvida, uma tem uma produtividade mais alta e compatível com a produtividade nos países centrais, e outra não, né? Ele até divide também em três camadas, porque ele chega a dizer que tem uma classe média que tem uma produtividade que é a média do país, mas não é a média do resto do mundo, e tem uma classe arcaica ou marginalizada que não tem produtividade com vínculo nem com o país, nem com o resto do mundo. Tá? Aqui a gente colocaria aqui as informações como alto nível, alta taxa de analfabetismo, exclusão educacional, exclusão na posse de ativos geradores de renda e etc., como questões que propagam a heterogeneidade estrutural ao longo do tempo. Bom, as teorias do subdesenvolvimento, né? Aí a provocação que eu gostaria de deixar para vocês, eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, como que vocês definiriam o subdesenvolvimento em 2021, né? No meio dessa pandemia, nessa situação complexa que nós estamos vivendo, como vocês definiriam o subdesenvolvimento? Alguém poderia, por gentileza, abrir o microfone e dar uma fala aí sobre isso, por favor? Pedro Henrique, quer falar? Ninguém quer falar. Beleza. Bom, então eu vou tocar para frente, tá? Subdesenvolvimento em 2021, ele vai guardar relação com esses conceitos que foram desenvolvidos anteriormente, né? Então, ele vai ser relacionado com uma questão da dependência. Qual dependência? A dependência tecnológica, né? A dependência de tecnologia. Uma desigualdade regional, que é intra e entre países, e uma heterogeneidade estrutural que guarda a relação com a dependência tecnológica. Então, as produtividades são maiores nos países que têm maior tecnologia e menores nos países que têm menor tecnologia. Tá? Durante a pandemia, né, nós pudemos perceber que a desigualdade aumentou muito, né? E nesse sentido, reforçou muito fortemente o subdesenvolvimento, as características do subdesenvolvimento. Então, nós temos hoje, nas sociedades subdesenvolvidas da América Latina, né, que somos todos nós, uma parte da sociedade que consegue ficar em casa e fazer o isolamento social, mas a grande parte da população que não consegue, que precisa sair nas ruas se arriscando, né, para tentar sobreviver, né, para ter alguma fonte de renda. E isso me parece ter reforçado, a pandemia me parece ter reforçado a desigualdade, com certeza, a desigualdade entre países e intra-país, ela foi muito reforçada pela pandemia, mas os fatores geradores do subdesenvolvimento também foram reforçados pela pandemia, tá? Uma outra questão que eu gostaria de problematizar com vocês é a questão da quarta revolução industrial, né? Se vocês perceberem, nesse período de pandemia, que vai completar um ano agora no começo de março, né, final de março, daqui a um mês a gente completa um ano de pandemia, né, de isolamento social, vocês vão perceber que o tempo tecnológico, ele correu muito rápido, né, e eu me lembro no início de março, quer dizer, final de março, começo de abril, eu preocupada de como que eu ia fazer para gravar as aulas e disponibilizar as aulas para vocês, quando nós tivéssemos que fazer a disciplina à distância, porque eu imaginava que a pandemia iria durar até o meio do ano, então nós teríamos umas aulas à distância e depois nós voltaríamos ao normal. Então, me lembro de ter pesquisado como gravar essas aulas e etc. Bom, qual foi a minha surpresa? Em maio, junho, o Google já tinha criado uma plataforma
para ensino, tinha uma classe, né, que é o Google Classroom, que é para onde você pode mandar material, postar vídeo, gravar aula e etc, né? Então, foi avançando muito. A própria ferramenta Google, ela melhorou muito nesse período. Eu tenho como fazer chamada de vocês aqui, eu tenho como medir quanto que cada um de vocês falam na minha aula, tá? Enfim, tem uma série de ferramentas que foram acopladas em poucos meses, bem no início da pandemia, tá? Então, a quarta revolução industrial, ela foi reforçada durante a pandemia, e ela foi reforçada alijando a América Latina desse processo. É importante que se diga isso, tá? Um outro tema que eu gostaria de colocar aqui para vocês é o tema da geopolítica das vacinas, né? Então, tem uma disputa internacional em torno da oferta da vacina contra a Covid-19, tá? Alguns países centrais estão na frente, né? Então, a gente tem aí as vacinas inglesas, as vacinas americanas, tem a vacina alemã e etc. Mas tem uns países que não são países ditos avançados ou de primeiro mundo ainda, mas que estão despontando como uma força importante no que se refere à geopolítica das vacinas, que são Rússia e Índia, inclusive 2 países dos BRICS. Sendo que a vacina russa, ela foi a primeira a ser desenvolvida, foi negada pela comunidade internacional, e a gente entende claramente por quê, né? O Putin não é um dos caras mais claros, né, no seu manejo das questões internas do seu país, tá? Mas, hoje, né, a gente já consegue ver que a Sputnik é uma boa vacina, é uma vacina segura, é uma vacina que consegue atender a cepas diferentes de vírus que pode aparecer, né? E a Índia, com a sua variante lá da Covax, sei lá o que, né, que é da Índia. Então, nessa pandemia, se a gente pudesse pensar em termos de tecnologia, biotecnologia para o manejo e a eliminação do coronavírus, a gente poderia pensar claramente em 2 países despontando como grandes potências, né? Nesse sentido. Rússia, Índia. Agora, a China, pessoal, a China já vinha desenvolvendo vacinas. Então, só para lembrar vocês, a H1N1 é uma vacina que nós tomamos anualmente, ela é uma vacina feita pela China, né? Então, é importante que vocês entendam que a China já estava nesse mercado, a única coisa que ela fez foi aumentar a produção em escala e a tecnologia ela já detinha. Então, basicamente, eu estou falando mais de geopolítica das vacinas, pensando que dos países dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China e África do Sul, Brasil e África do Sul são os 2 países que estão fora da produção de vacina, o que pode gerar algum impacto depois na questão do subdesenvolvimento lá na frente. É uma questão, assim, estou jogando uma elucubração, não é uma afirmação, não temos certeza, mas uma hipótese aí, tá bom? Bom, aí, os nossos casos, né, eles versaram sobre subdesenvolvimento, sobre teoria marxista da dependência. Uns dos casos, né, o da Bolívia, por exemplo, quem estudou Bolívia, falou um pouco sobre a teoria marxista da dependência. Eu gostaria de deixar claro para vocês, porque houve esse tipo de erro no texto escrito, tá? A teoria da dependência, a teoria marxista da dependência, ela tem como grande expoente o Rui Mauro Marinho. E ela não é igual à teoria marxista, tá? A teoria marxista, ela é uma teoria aplicada ao sistema mundo, as relações capitalistas no sistema mundo. O que o Rui Mauro Marinho faz é aplicar os conceitos marxistas para entender as especificidades latino-americanas, tá? Então, são 2 grandes conceitos para vocês inserirem no pensamento sobre a América Latina. O primeiro deles, a superexploração do trabalho, né? Como que o excesso de mão de obra
inclusive mão de obra que era escrava, né, escravizada, que não é aceita, não é agregada ao mercado de trabalho latino-americano, ela vai gerar, então, uma queda muito acentuada nos níveis salariais, tá? E isso vai fazer com que o trabalho na América Latina ele seja super explorado. Hoje, né, na crise pandêmica, a gente contextualiza a superexploração do trabalho a partir dos trabalhos por aplicativos. Sejam eles os aplicativos de entregas de alimentos, compras, ou os aplicativos de transporte, como o Uber, enfim, 99, por aí vai. Tá? Então, esse trabalhador, ele deixa de ter direitos, né? E mais que isso, ele não só não tem direito, como ele tem, por si só, que se, vamos dizer assim, oferecer para esses aplicativos para tentar alguma fonte de renda, né? Então, é uma individualização da questão da dificuldade de encontrar emprego, trabalho, né? E isso se dá através, então, da possibilidade de assimilação dessas pessoas nesses mercados, que são os mercados que estão despontando agora, tá? Então, esse é um conceito relevante aí que tinha que ter aparecido no trabalho sobre Bolívia, por exemplo. O outro conceito que o Rui Mauro Marini trouxe para a gente foi o conceito de subimperialismo, que é como que uma nação ela é subimpério, né? Ela tem um império que ela respeita, que é o império central, que no caso aqui nós da América Latina é os Estados Unidos. E aí na América Latina o Brasil faz esse papel de subimperialista. Né? O Brasil é um imperialista para a América Latina. Então eu gostaria de deixar registrado para vocês que na Bolívia, quando nós fomos lá com o nosso grupo de pesquisa, nós fomos identificados como imperialistas pelos bolivianos, tá? Porque temos empresas multinacionais lá, enfim, tem uma série de questões aí. Tá? Bom, a discussão que eu gostaria que vocês pensassem também é que a gente está vivendo agora, né, uma situação de dependência que ela é nova, tá? Então, além de você ter trocas desiguais externas, especialmente englobando a tecnologia, você tem os direitos de propriedade, o investimento direto estrangeiro, né? As questões que englobam as políticas macroeconômicas neoliberais, o envio de remessas ao exterior, o capital especulativo, tudo isso sendo perpassado pela desigualdade que está cada vez mais clara. Então, hoje, se nós formos olhar, a vacina é a nossa única solução para sairmos da situação de isolamento social. Mas se vocês forem ver a distribuição das vacinas pelo mundo, vocês vão perceber que a Inglaterra, por exemplo, ela tem 8 vezes a quantidade de população em vacinas. Tá? Eles já detêm a produção de 8 vezes mais que a população deles em vacinas. E você tem países da África, do Oriente Médio, por exemplo, que não tem nenhuma vacina, ainda nem compraram, nem estão na fila para comprar. Então, toda essa estrutura de dependência que já vinha sido tratada por Rui Mauro Marini pode ser atualizada a partir da dependência dessa biotecnologia que me parece que vai ser um divisor de águas daqui para frente, tá bom? Bom, aí eu migro da discussão da teoria marxista da dependência, que vai aparecer ali no caso, basicamente no caso da Bolívia, tá? E depois eu venho, então, discutir um pouquinho do texto do Acemoglu e Robinson, tá? Então, como eu disse para vocês no início da aula, né? Ambos os autores eles estão aprofundando a teoria do Douglass North, que foi o Prêmio Nobel de Economia de 93, né? E o Kwesi, que também foi Prêmio Nobel de Economia, que veio trazer a discussão do custo de transação. Ou seja, como as instituições de um determinado país, elas encarecem o processo produtivo e, portanto, elas dificultam o processo de desenvolvimento industrial ou não, né? Pode ser não industrial também.
E aí, Acemoglu e Robinson criam dois conceitos que são bastante interessantes e que a maioria dos grupos apresentou, tá? Um é o conceito de instituições que são inclusivas e que, portanto, conseguem colocar o Estado como um freio e contrapeso, né? São instituições impessoais, tá? E as instituições extrativas, né, ou extrativistas, que são aquelas instituições dominadas por um Estado que foi cooptado por uma elite. E aí, nesse sentido, todos os países latino-americanos, eles estão nessa segunda situação. Portanto, eles estão aqui como uma instituição extrativa, né, ou extrativista. E é importante a gente ter noção de como o processo histórico latino-americano ele foi relevante e é relevante para explicar esse Estado cooptado, essa elite extrativista. Tá? Então, é importante olhar que nós fomos forjados no extrativismo das nossas riquezas, e essa forja, se é assim que podemos dizer, criou uma elite, criou uma estrutura social, que é uma estrutura em que o Estado ele tende a atender os interesses de uma minoria em detrimento da maioria da população latino-americana, né? Então, isso acontece no Brasil, acontece nos países de língua espanhola, tá? Uma grande questão que a gente coloca para vocês refletirem um pouquinho, né? E que pode refutar a teoria do Acemoglu e Robinson, é que as instituições elas não podem ser tão decisivas assim para dizer se uma sociedade vai ser avançada ou não avançada, dado que nós temos pelo menos um exemplo que merece atenção e reflexão, que é o caso da China, né? A China ela vem crescendo por várias décadas, né? Vários anos aí a patamares muito grandes, muito altos, né? E se nós conseguíssemos em algum momento no futuro conseguimos ver o PIB per capita chinês como comparável ao PIB per capita alemão ou americano ou de algum país mais desenvolvido aí, a Inglaterra, Holanda, sei lá, França. Mas a China, com um PIB per capita comparável a de um país desenvolvido, mas mantendo as instituições políticas autoritárias e extrativistas lá, né? Porque lá existe um autoritarismo, existe uma cooptação também do Estado por parte da elite do Partido Comunista, né? E aí a pergunta que eu digo, que eu jogo para vocês, será que só o caso chinês seria suficiente para refutar a teoria de Acemoglu e Robinson? Né? Nós poderíamos pensar também, a Índia é um caso muito parecido também. A Índia vem crescendo a taxas bastante significativas, né? O PIB vem crescendo a taxas bastante significativas há alguns anos, algumas décadas, e o mesmo pode acontecer se a Índia chegar a ter um PIB per capita comparável dos Estados Unidos e da Alemanha, né? Lá você tem um sistema de castas, você tem um sistema de desigualdade pessoal e não só pessoal, mas também patrimonial de renda. Você tem um Estado também cooptado, porque algumas castas têm acesso ao Estado, outras não, né? Então, ambos os casos seria uma refutação à teoria de Acemoglu e Robinson? Aí a resposta que eu gostaria de provocar para vocês pensarem é que não necessariamente, né? Ambos os países são países extremamente grandes, uma população imensa. Então, para que eles possam ter uma taxa de PIB per capita parecido com os países centrais, eles têm que crescer demais, né? Então, essa é uma questão. E, ao mesmo tempo, o PIB per capita não é a única medida de desenvolvimento, né? Então, não necessariamente esse tipo de afirmação, esse tipo de situação vai refutar a teoria de Acemoglu e Robinson. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente entenda que existe uma limitação na teoria deles para entender estes países que avançaram muito no processo de industrialização e de desenvolvimento
capitalista no pós-90, né? Principalmente pós a queda do Muro de Berlim, tá bom? Ali no início dos anos 90. E aí depois a gente vai pensar um pouquinho ali nos anos 2000, um pouco sobre o desenvolvimento global e seus impactos na América Latina, né? Então, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, a globalização era a solução de todos os problemas da humanidade e do capitalismo, né? Então, nós tivemos uma situação em que o socialismo perdeu, né? O socialismo real deixou de existir. Você teve uma falência na Rússia, né? A perestroika, a migração de uma política centralizada para uma política mais descentralizada. Você teve a queda do Muro de Berlim, né? E a globalização despontando como a possibilidade para que todos os países do mundo se tornassem desenvolvidos, né? E essa realidade, obviamente, chega no Brasil e na América Latina a partir dos pressupostos do Consenso de Washington, que vai acontecer em 86, né? Então, esse processo de financiarização da economia mundial, ele vai acontecer aqui na América Latina também, né? E vai colocar a América Latina em conexão com a economia global. É exatamente este movimento de assumir a América Latina dentro da financiarização internacional que vai fazer com que a América Latina, então, adote as políticas que a gente vai chamar de políticas do Consenso de Washington, as quais vão aprofundar ainda mais a desigualdade entre a América Latina e os países centrais. E o mesmo vai acontecer, obviamente, com a África, que vai ficar mais desigual ainda em relação a gente, em relação aos países centrais. O que Manuel Castells vê nesse momento aí? Ele vê o seguinte, que o futuro para os países latino-americanos, para os países subdesenvolvidos, o futuro estaria relacionado com a capacidade de gerar valor agregado através do conhecimento e da tecnologia de informação, né? Então, 2002, nós estamos falando ainda do início da internet, né? A partir de 2003, 2004, nós vamos começar a ter um acesso maior de internet de escada no Brasil, né? E nos países centrais isso já era uma coisa mais corriqueira. E a informática ou a informação vai passar a ser o carro-chefe do processo de desenvolvimento tecnológico no mundo, especialmente depois dos anos 2005, 2010, tá? Então, basicamente, o que eu gostaria que vocês refletissem um pouco a respeito dessa possibilidade da informática e a tecnologia de informação dominar ou ser uma ponte para a superação das dificuldades latino-americanas, né? E eu trago algumas reflexões para deixar para vocês aí, tá? Então, os desafios da América Latina em 2021. Superar o subdesenvolvimento com instituições extrativistas, portanto, instituições nas quais o Estado é cooptado, na quarta revolução industrial. Ou seja, o desafio não é trivial, tá? São muitos percalços ainda que os países latino-americanos precisam enfrentar, tá? Como eu disse para vocês na apresentação do caso, eu reforço agora, existe um espectro de países, né, onde você tem México e Peru como representantes de uma maior abertura comercial, financeira e etc., um menor papel do Estado, tá? E você vai ter Uruguai e Bolívia como um espectro de países onde tem um papel do Estado um pouco mais definido, um pouco mais, vamos dizer assim, atuante, um Estado um pouco mais atuante, né? E aí eu vou começar um por um. Então, primeiro caso, né, México. Você vai ver que o México é um país que tem uma industrialização significativa, tá? Mas essa industrialização significativa, ela guarda muito mais relação com as maquilas
né, com a indústria maquiladora que vai acontecer ali na fronteira com os Estados Unidos, do que propriamente por um processo de desenvolvimento industrial próprio do México, tá? Tem uma questão institucional, né? Se vocês conseguiram acompanhar, né, as séries que se passam no México, eu vou precisar dar um minutinho aqui para ligar a minha energia, senão eu perco a energia aqui no meio da aula. Se vocês olharem as séries, né, tem a Narcos México, Narcos, enfim, tem várias séries mexicanas que contam a questão do narcotráfico no México, vocês vão perceber que o Estado mexicano ele foi cooptado. Tem um determinado momento ali, nos anos 2000, né, que o presidente da República estava diretamente envolvido, né, com o tráfico de drogas, né, com os narcotraficantes. Tá? Então, o Estado mexicano, a despeito da maior abertura, é um Estado cooptado também. O Peru, né? O Peru, ele fez uma abertura econômica mais recentemente, depois do fim do governo do Fujimori, né, do Alberto Fujimori. Tem uma industrialização muito pouca, muito baixa, né, não é um país industrializado, e foca muito no extrativismo. Também é um Estado cooptado, especialmente olhando os acontecimentos recentes aí, inclusive com multinacionais brasileiras provocando corrupção lá no Peru, né, é o caso da Odebrecht. Então, Estado também cooptado. A Bolívia, né? A Bolívia está tendo uma maior participação do Estado na economia, principalmente desde os anos 2006, né? Não é um país industrializado, tem um nível de industrialização muito baixo, foco basicamente no extrativismo mineral, né? Pode-se dizer que a Bolívia tem um Estado cooptado, tá? Mas esse Estado cooptado, ele criou um artifício muito interessante e que colou muito bem para a sociedade boliviana, que foi o plurinacionalismo, né? Então, o Estado boliviano, ele é um Estado plurinacional, porque ele está reconhecendo as nações indígenas que vivem no território boliviano, que são 35, né? Então, o plurinacionalismo, eles cooptam o Estado de uma outra forma, tirando aquela elite branca, europeia, e colocando uma elite indígena, especialmente a elite aimara, né, da etnia aimara, tá? Então, o Estado continua cooptado. Aí vem o caso do Uruguai, né? O Uruguai, ele tem uma participação do Estado um pouco mais equilibrada, assim, tem um pouco de participação do Estado, mas também tem partes que o Estado deixa de participar. Não é um país com alto nível de industrialização, basicamente vive de extrativismo e exportação de commodities, mas, se nós formos olhar, o Estado uruguaio é o menos cooptado da América Latina. E a pergunta que fica é, por que será? Será que a população uruguaia é mais educada? Será que é porque o processo histórico de desenvolvimento da política uruguaia foi um pouco mais amadurecido do que os demais países? Tá? Então, em termos de provocação, eu queria deixar a pergunta para vocês também, né? Se quando a gente olha os países centrais, estou falando aqui Estados Unidos, basicamente, Alemanha, né? Será que os estados destes dois países, Estados Unidos e Alemanha, são cooptados por uma pequena elite? Será que é tão diferente assim do que é o caso latino-americano ou dessas nações que nós estudamos na disciplina? Tá? E a provocação, por que o Uruguai é diferente? O que fez o Uruguai ser diferente? Aonde podemos observar a diferença no Uruguai? E aí, a pergunta só pode ser respondida a partir de análises mais, vamos dizer assim,
análises mais qualitativas, que olhem a questão do nível educacional no Uruguai, a questão da formação do Estado uruguaio, enfim, um processo histórico mais profundo do que propriamente análise de dados ou gráficos e etc. Nenhum dos dois grupos que estudou o Uruguai conseguiu entrar nesse meandro. Falou bastante de dados e tal, mas não entrou bastante nesse detalhe, né? E aí algumas outras reflexões. Como que a gente classificaria a China? Né? É um país de alta intervenção estatal, mas é um Estado cooptado ou não? É um Estado mais livre, né? Por quê? É um país que vem tendo um desenvolvimento industrial exemplar. Nós estamos com a tecnologia 5G aí é chinesa, basicamente, né? E é o Estado que está fazendo esse planejamento da tecnologia, do desenvolvimento, enfim, é o Estado chinês que diz onde estamos e para onde vamos. Então, essa discussão institucional trazida pelo Acemoglu e Robinson é importante refletirmos, porque me parece que nenhum Estado nacional mundial deixa de ser cooptado por elites ou por classes sociais. A grande questão é que, em alguns casos, as instituições funcionam, em outros não. E agora, recentemente, vocês puderam assistir, no caso americano, né, a invasão do Capitólio, vocês perceberam ali uma intervenção direta do Trump, né, uma intervenção direta do Trump, mas mesmo assim ele foi absolvido nas duas casas, no Senado e na Câmara dos Deputados. O que significa que o próprio Estado americano já não está com as instituições mais naquele nível que a gente poderia dizer sem cooptação. Enfim, eram algumas reflexões que eu queria trazer para vocês, né? Pensar a América Latina frente aos desafios do século XXI, que eu qualifico como desafio ambiental, né, que engloba o aquecimento global, o desafio do avanço tecnológico, né, o desafio do impacto da pandemia no desenvolvimento científico das nações do mundo no geral, né, e o que a gente pode esperar ou consegue vislumbrar a respeito do que vem pós-pandemia no capitalismo em geral e na América Latina em específico. No começo da pandemia, nós pensávamos que os países do mundo iam se ajudar para atravessar a pandemia. Qual foi a nossa surpresa? Quando começaram a faltar equipamentos médicos, respiradores, máscaras e etc., nós vimos aviões de países ricos entrando e impedindo a saída de produtos para outros países. Então, teve produto que era para vir para o Brasil e que os Estados Unidos não deixou sair de lá, né? Então, ao invés de ver uma cooperação, a gente viu uma competição, tá? Me parece que o negócio está caminhando ainda muito nesse sentido. Se nós formos pensar hoje na corrida pelas vacinas, quais são os países que mais têm encomendas de vacinas já planejadas, né? São os países mais ricos, e quais são os que menos têm, né? Então, me parece que há uma modificação no seguinte sentido: a competição entre os países reforça a desigualdade, fortalece os países mais ricos, e a saída para a América Latina seria a união. Então, aproximarmos dos nossos vizinhos, formarmos um bloco de fato mais coeso, mais unido, para termos mais população, pode ser um caminho. Mas a gente ainda não sabe quais são os encaminhamentos que nós temos. O que nós entendemos é que, ao invés de olhar o meio ambiente, o aquecimento global e o avanço tecnológico como um problema que os países latino-americanos têm que enfrentar, nós podemos ser parte da solução propondo, e aí, com muita criatividade e com muita união entre nós, propondo questões para o meio ambiente, para o avanço tecnológico, inclusive para a redução da desigualdade, tá? Então, essas aqui são as referências bibliográficas que eu trouxe para vocês, né?
quero agradecer, enfim, a participação de vocês aí na aula, perguntar se vocês têm alguma dúvida, se é que tem alguém ainda assistindo a aula, né? 7 pessoas. Alguém gostaria de falar, participar? O microfone está aberto.